Boa noite, gamers. Meu nome é Oliveira. E eu tô na missão mais uma vez para tentar me tornar o maior desenvolvedor de jogos do sul do mundo. E hoje eu vou fazer um conteúdo um pouquinho diferente. Eu não vou falar necessariamente do que eu estou fazendo. Eu vou falar do que já foi feito. A gente vai dar uma revisada no cronograma, porque isso está preocupante. E dar uma revisada também de como foi o processo dessa primeira etapa, desse primeiro tema, né? Então, essa altura do campeonato vocês já devem saber que eu tô fazendo esse projeto, esse protótipozinho aqui, para testar minha base de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de jogos. Eu não sei nenhum desses assuntos aqui, mas eu tô estudando esses temas. E é isso. Eu tô tentando desenvolver tudo isso aqui por conta própria. Putz, agora que eu pensei que vocês não vão ver a tela inteira, deixa eu tirar a minha face daqui. Joia. Então esses são os 4 pilares que a gente está estruturando. Eu estou estudando cada um desses assuntos, desenvolvendo conteúdo, mostrando para vocês. Até então a gente tem um concept art finalizado, foi o que eu apresentei no último vídeo. Não tá o filé da Bahia que eu esperava. Inclusive eu escolhi esse tema porque de todos esses assuntos aqui, ele é o único que eu tenho alguma familiaridade. Eu já desenho um pouco, eu já tive experiência como ilustrador semi-profissional, então eu sei desenhar, eu só não sei desenhar bem. E isso quer dizer que é questão de técnica, prática, enfim, é uma coisa que eu planejo melhorar, inclusive durante esse projeto. Então a gente finalizou o concept art, ao todo são 10 assuntos, a gente conseguiu matar um deles. Não matamos do jeito ideal, né? Mas enfim, é o que tem para hoje, tá entregue. Os próximos passos, em tese, deveriam ser relacionados à modelagem e animação, mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui hoje, que, rapaz, o bagulho tá louco. Eu parei para fazer a conta e, inclusive, isso está sendo gravado hoje e vai ser postado hoje. Então, assim, só para vocês terem noção, a gente tem 118 dias até a viagem. Isso daí dá um pouquinho, acho que 4 meses aí, na risca. Cada um desses temas levaria basicamente 13 dias, né? Dá para dar uma arredondada aí para 14. E como eu falei ali no começo, né? Ao todo temos 9 temas ainda para ser tratados. Eu escolhi o concept, deixa eu voltar aqui. Eu escolhi o concept porque, como eu comentei, era o que eu tinha mais familiaridade. Eu achei que não ia demorar tanto. Rapaz, demorou. Porque o concept, ele tava destrinchado em ilustração dos personagens, que são 3 ou 4 personagens diferentes. Tem alguns buffs que eu fiz a ilustração também. Eu queria fazer o cenário, uma série de coisas. Eu queria tentar desenhar uma cena mesmo da interação entre os personagens. Não rolou. Eu só consegui fazer os personagens em si. São 4, né? E o último ainda ficou uma bela de uma bosta. Então, assim, não foi como eu tinha previsto. Eu superestimei minha capacidade, eu subestimei o tamanho desse buraco aqui. Então, vamos revisar esse negócio aqui hoje. E eu pensei em trazer, né, aqui ao invés de falar do desenvolvimento e como que é esse processo que eu geralmente falo com vocês aqui, falar das dificuldades que eu tive, né? Que foram inúmeras. Aqui eu tô trazendo as principais delas, né? Aqui eu tô mostrando para vocês como que ele evoluiu, né? Do esboço, a versão inicial, que é esse rabisco aqui. Tem até uma versão mais primitiva do que essa daqui, mas essa daqui foi a que eu comecei a levar para frente. Evoluímos para uma versão um pouquinho mais refinada, mas eu tava com esse negócio que o personagem tá muito sério. E a nossa referência são jogos de Play 1, né? Então é pra ser um negócio mais lírico, mais caricaturado e tal. E em a live que eu fiz para fazer esse desenho aqui ao vivo e a cores, um amigo meu sugeriu de desenhar a sobrancelha no personagem e basicamente, na minha opinião, resgatou o design dele. Então a gente, a partir da sobrancelha, foi criando mais detalhes no rosto dele. Ele ainda tá muito enfesado aqui, mas isso daqui a gente vai tratar num dos conteúdos à frente.
Então, as maiores dificuldades que eu tive certamente foi a gestão do tempo. Eu achei que ia ser muito mais rápido esse processo, não foi. Eu, particularmente, mesmo revisando materiais, né, tanto no YouTube quanto nos cursos que eu tenho disponível, e da minha própria experiência, eu não sei trabalhar com cor. Eu achei que eu conseguia enganar mais fácil aqui, tá muito podre, mas ele só serve como pra gente ter uma referência, né? Então eu decidi que não precisava ser excelente, para não ficar patinando muito no assunto, mas foi uma enorme dificuldade que eu tive. Inclusive, boa parte das cores foram sugestão desse mesmo amigo, foram sugestões do Max. Então, ele ajudou bastante nesse processo aqui. Criação de pose dinâmica também foi muito complicado. Eu tentei fazer algumas ilustrações um pouquinho mais dinâmicas, mas eu não consegui avançar com isso. Inclusive, esse exemplozinho aqui era o que eu queria usar para mostrar a ação, né, do personagem, ele se mexendo e como que funcionaria isso dentro do jogo. Não procedeu. Então, são assuntos até que eu vou ter que revisar, eu vou ter que olhar com mais atenção e tentar estudar mais a fundo. Mas, de novo, né? Tem tudo isso aqui para estudar. Então, inicialmente, eu vou focar nos assuntos que estão pendentes e depois eu revisito esses que estão com a perna presa, né? E a questão de ferramenta. Ali na live ficou claro, e nos vídeos que eu mostro o Photoshop também, eu não tenho a menor ideia de como fazer a gestão das camadas. Eu faço isso porcamente. É, Só para esse personagem eu devo ter usado, sei lá, umas 50 camadas diferentes. Eu sei que isso é uma péssima prática. Então, eu tenho que melhorar essa questão também. Até para controle próprio, para eu conseguir manipular com mais facilidade a construção, né, dos personagens, dos concepts, enfim. É, mas foi uma baita dificuldade que eu não imaginei que eu teria. E eu atualmente estou usando o Photoshop. Eu até comecei a usar um outro programa que eu usava na época que eu fazia ilustrações com mais frequência, chamado Sketchbook Pro, mas me bati com ele também. Ele tem algumas vantagens, mas em relação ao Photoshop, eu acho que nesse caso ele teve mais desvantagens. Então, eu acabei optando por continuar no Photoshop mesmo. E assim, sofrendo. Mas, enfim, conseguimos finalizar alguma coisa. Ao contrário dessa miséria aqui. Como eu comentei com vocês, o concept estava basicamente dividido, né, entre os personagens e o cenário. Nos personagens a gente conseguiu. Eu acho que teve um bom aproveitamento, eu acho que foi bacana. Acabou ficando parecido com o que eu tinha imaginado. Mas o concept, eu imaginei uma coisa completamente diferente do que vocês estão vendo. E assim, isso foi o que eu consegui fazer. Parece desenho de criança pequena, né? Então, assim, eu não tenho a menor experiência com isso. Achei que, não, dá pra pegar uma referência ou outra e tirar de letra. É, eu até não fiz um dos processos de tentar copiar um pouco mais as referências, porque também, de novo, volta com o primeiro ponto ali da questão inicial dos concepts, a gestão de tempo. Acabou que tudo demorou muito e ficou enroscado, não foi pra frente. Então aqui até que eu tomei uma decisão de que ao invés de ficar batendo cabeça e, sei lá, perder mais uma, 2 ou 3 semanas com esse desenvolvimento, eu preferi, deixa do jeito que tá, não tá lindo, não tá maravilhoso, muito pelo contrário, mas é isso que tem. Então, não me orgulho, mas não tenho vergonha de mostrar também essa porra, tá? Uma ruína, mas é o que tem pra hoje. Então, assim, das dificuldades que eu percebi desenvolvendo isso é noção de espaço. Eu não tenho, que eu acho que é um dos problemas que eu tenho na questão do desenvolvimento dos personagens também. É, é relativamente fácil criar um bicho parado, uma pessoa parada, um personagem parado. Agora, essa questão do dinamismo que você tem que explorar mais, dimensão, perspectiva, o espaço em si, cara, é muito difícil, muito difícil. Pelo menos pra mim, né? Então, são coisas que eu vou ter que estudar com mais atenção no futuro. A construção do cenário em si, tipo, a lógica do cenário, né? A distribuição dele entre os planos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro plano, do que tá mais próximo, o que tá mais distante da gente. Geralmente o que tá mais perto é maior, o que tá mais distante fica menor, né? Então, até nessa questão eu tive muita dificuldade só de estruturar a ideia, sabe? E até dá pra ver que entre os dois desenhos, né? Tipo, eles têm a mesma, sei lá, pegada, mas claramente dá pra ver que no desenho inicial, aqui no esboço, o castelo tá muito mais longe, né? Tipo, aqui no de baixo já tá mais perto e tal, tá. Enfim, precisa melhorar bastante. De novo, a questão da utilização das cores, não tenho a menor ideia.
Inclusive, até na live que eu fiz, o personagemzinho aqui principal, eu usei umas técnicas bem porcas só pra fazer uma alusão à sombra e luz aqui. Não é o ideal, não é uma boa prática, é isso que eu fiz. Mas enfim, é só pra tentar tapear. Talvez se eu tivesse mais tempo pra fazer isso aqui ficasse um pouco menos pior, mas na falta de tempo a gente segue do jeito que dá. Então, utilização de cores pra mim foi um dos marcos mais importantes, assim. E até da época que já que eu ilustrava, eu já tinha muita dificuldade. Poucas são as ilustrações que eu fazia com cores, e menos ainda são, né, desse grupo as que eu gosto. Então, é sobre isso. O negócio tá puxado. E a própria complexidade, né? Eu podia ter desenhado só umas colinas e uma estrada no meio e um castelo lá longe, teria facilitado. Não sei pra que porra eu tentei colocar uma casa. Tinha uma hora que eu tava tentando desenhar uma vaca ali também. Desisti. Sem condição. Então, assim, eu tenho que aprender a começar a evoluir do menos pra mais, sabe? Pra não atrapalhar no processo, porque, putz, isso daqui foi muito marcante, assim, nesse processo do desenvolvimento dessa etapa. Então, a solução pra isso, né, na minha opinião, e daqui a pouco eu vou trazer a sugestão que gerou esse pensamento, é repriorizar os temas. Eu comecei pelo concept porque eu achei que ele seria o processo mais fácil, que eu tenho mais facilidade. E pra mim também é para eu não perder essa essa esse ânimo de fazer esse projeto, porque todos os outros assuntos pra mim são novidades, então eu não tenho necessariamente confiança alguma fazendo-os. Já desenhando, eu consigo rabiscar alguma besteirinha aqui e, sei lá, passar na média ou quase na média, sabe? Então eu consigo gerar alguma coisa. Já nos outros assuntos eu tenho um pouco mais de receio. Que é também onde surgiu a minha preocupação ali do cronograma, né? Porque, novamente, eu vou reiterar isso todos os dias. Eu não sei de nada do que eu tô fazendo. Eu tô aprendendo enquanto eu faço. Inclusive é por isso que fica podrão o que eu tô entregando. Não é uma justificativa, mas explica o porquê que é, a visão às vezes fica mais distante da entrega, né? Então eu tô tentando fazer tudo em paralelo. É difícil, mas eu gosto. Eu gosto desse processo, porque para mim é muito importante ter essa prática. Então isso é um jeito que me obriga a praticar, né? Então eu vou repriorizar os temas ali, o que a gente tem nos nossos pilares lá, eu vou fazer a reestruturação disso. A gente vai sair do meio da criação ali da arte visual e vai pular para um outro tema. Mas isso vai nos ajudar a estruturar melhor essa questão da parte visual também, que eu provavelmente deveria ter feito já no começo, né? Fui emocionado, fui abestalhado. Eu acho que também é muito bom não insistir num tema que não está evoluindo. Então, ao invés de ficar tentando bater a cabeça nisso, ou a gente esterça para uma outra solução daquele tema, que foi o caso ali do concept do cenário, né? O negócio não estava avançando, eu simplesmente cancelei o desenvolvimento daquilo, tenho o que tem para hoje, a gente vai seguir com isso. Depois, numa outra fase, a gente pode tentar revisitar, se sobrar algum tempo, a gente pode tentar refazer, mas não dá para perder tempo com essas coisas. Porque minha maior preocupação, na realidade, são as etapas de animação, que eu sei que é um processo mais moroso. A parte musical, que eu não tenho a menor ideia do que a gente vai fazer. Então, são coisas que eu vou ter que avaliar até quais programas usar, enfim. E a questão da própria programação em si, tipo, os sistemas ali, eu tenho um pouco de experiência, mas de novo, tipo, a experiência meio que copiando o que está na tela, vendo o que os outros fazem, copiando outras coisas. Então, fazer do zero, eu não sei, não tenho nem a menor ideia de como isso vai ser feito. Mas enfim, isso é um problema pro futuro. Um, e ali o que eu comentei, né, do concept do cenário também, estruturar as ideias mais básicas e tentar evoluí-las. Então, começar do pequeno e tentar crescendo, né? Se o tempo permitir também, porque eu tenho um problema, eu não sou perfeccionista de maneira alguma, mas eu tenho ideias bem ah, específicas e eu tento me ater a essas ideias. Então, ao invés de passar para uma próxima alternativa, eu acabo martelando muito naquilo até conseguir refinar o suficiente. Então, eu acho que isso acaba tomando muito tempo e eu acho que foi o que tomou muito tempo do concept.
Então, eu tava muito feliz com o resultado dos chefões, mas o personagem principal não me agradou. Então, eu fiquei patinando nessa ideia. E, e foi uma sugestão muito boa e muito rápida que eu recebi, e a gente acabou conseguindo salvar um conceito. E, inclusive, frisando isso que é muito importante, a mesma pessoa que deu essa sugestão ali do concept do personagem principal é a pessoa que deu a sugestão que eu acho que. Que eu acho não, que eu vou me basear para seguir para as próximas etapas, né? Que foi o menino Max. E a sugestão dele foi basicamente essa daqui: fazer um vídeo estabelecendo a história e a narrativa, que é uma etapa que eu deixei para depois. E como aqui a narrativa vai ser uma coisa muito simples, eu acho que vai, até segundo a recomendação dele, ajuda a visualizar melhor o projeto como um todo. Porque se eu sei, sei lá, o nome do personagem, a personalidade dele, se eu sei quais são, sei lá, qual é a missão dele, quais são os fundamentos dele, fica muito mais fácil estruturar qualquer outra coisa que vai seguir esse conceito, né? Tanto a parte visual quanto a parte musical e os sistemas num todo. Então foi uma excelente de uma recomendação. Vou deixar aqui, ó, um grande parabéns. Deixa eu até ligar aqui de novo, ó. Um grande joia. Muito obrigado, menino Max. E, e é isso, né? Então, possivelmente agora a gente vai focar na parte da narrativa. É, Como é uma história muito simples, na realidade não é nem uma história, não vai tomar muito do nosso tempo. Isso daí vai ser muito mais simples. Eu pensei mais em só descrever os personagens e qual é a trama do negócio. E até com essa sugestão eu pensei em alguns detalhes para tentar deixar o jogo um pouquinho menos sério, deixar ele mais cômico. E eu particularmente gostei, então no próximo vídeo a gente já vai falar sobre isso. E esse vai ser o esquema. A gente agora foca na narrativa. Então a gente vai falar sobre história e enredo nos próximos vídeos. Não vai tomar 2 semanas, então já no próximo, talvez fazer um vídeo um pouquinho maior. Apesar de que eu acho que em 15, 20 minutinhos dá pra falar dos dois assuntos. A gente fala de história e do enredo e já finaliza essa parte para poder focar, voltar possivelmente ali para modelagem 3D. Então, esse vai ser o caminho que a gente vai seguir agora. Eu comecei a estruturar a blocagem, que depois, quando eu for mostrar para vocês a modelagem 3D, eu vou falar exatamente o que é isso, e eu vou mostrar para vocês o que é esse processo, mas eu vou deixar ele ali no forninho mais um tempo, enquanto eu avanço aqui com a narrativa e com o enredo. Como o Max comentou, vai ajudar muito na construção do resto das coisas, porque acabou que, apesar da gente ter o GDD, né, a gente ter uma documentação que é o alicerce do que a gente está fazendo aqui, eu só preenchi ele de uma maneira ciliar não, de uma maneira muito rasa, só para vocês verem como que isso funciona, mas eu não o preenchi de fato seguindo as orientações, né, utilizando a documentação como uma base para o jogo. Até porque os próprios conceitos dele mudaram depois do que eu preenchi. Então, eu vou revisitar o GDD, vou deixar atualizado. Ainda não encontrei uma forma de compartilhar tudo isso com vocês, mas vou fazer um esforço maior durante essa semana para conseguir fazer isso, para vocês conseguirem ter a documentação em mãos também para acompanhar e entender o que está sendo feito. E eu acho que é basicamente isso. Então, vamos largar a mão da arte visual por enquanto, foca em narrativa. É o que tem para hoje. Vai dar boa, clã. Tô confiante. Como a gente vai fazer, sei lá, porra, mas vamos dar um jeito. E é isso. Tem aí 4 meses para fazer esse negócio rodar. A estimativa, né, são 2 semanas para cada um dos temas. Certamente, enredo e narrativa não vão durar mais do que uma semana. Só que aí corre o risco, né, que a animação provavelmente vai durar mais. O sistema também vai durar mais. Então, é isso. Vou ter que correr com isso. E por aí, é isso aí. É o que tem pra hoje. De novo, muito obrigado. Valeu aí, pessoal. Falou, valeu.